Graça e paz, igreja. Eu falei pro apóstolo assim que eu tinha vontade de ver Ana. E o anjo, ele pegou na minha mão, ele me levou até numa certa parte. Aí ele falou pra mim assim: tu quer ver uma pessoa e tu tem muita vontade de ver essa pessoa, mas ainda tu não vai ver, precisa se santificar mais. Falou pra mim. Ele falou, e eu creio que essa santificação é para mim ler mais a Bíblia. E depois ele me traz de volta, ele me coloca aqui. Quando ele me traz de volta, irmão, eu vi tanta gente, mas muita gente na frente dessa igreja querendo entrar para participar dessa oração. E ele falou assim para mim: essa oração, ela está sendo falada em muitos lugares, e vocês estão sendo privilegiados de estar aqui, porque o meu Pai está se agradando de vocês. Amém, queridos? Foi isso que ele me falou. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Você acabou de ouvir aí um curto testemunho da irmã Idaliane. A irmã Idaliane, ela é uma intercessora, é uma líder no nosso ministério, juntamente com seu esposo, o irmão Manuel. E logo no começo das orações, irmãos, ela foi arrebatada até o inferno, né? Ela viu coisas terríveis lá. E lá do inferno mesmo, o Senhor a levou até a sua casa. E lá na sua casa o Senhor mostrou no guarda-roupa dela, né, as coisas que ainda estavam trazendo maldição para a vida dela. Mostrou a casa dela cheia de demônios, né? E o Senhor abriu lá o guarda-roupa e mostrou a ela, né, que tinha lá ainda uns brincos, umas maquiagem, batom, né, algumas coisas escondidas lá que estavam trazendo demônios para a casa dela, né? E que não bastava só deixar de usar, tinha que tirar, tem que tirar de dentro de casa, né? Assim como foi com Josué ali, depois que eles invadiram ali Jericó, né? O Senhor deu a ordem para não pegarem nada, né? E teve lá um camarada lá que pegou umas coisas, né? Levou para dentro de sua tenda, escondeu, né? Não estava usando à vista de todos, né? Mas só o fato de estar ali na sua casa trouxe maldição para todo Israel, né? Quando foram para a próxima batalha, né? Contra Ai, saíram derrotados, né? Fugindo. E então, irmãos, no arrebatamento ao inferno dela, nós aprendemos isso, que não bastava, né, só deixar de usar, tinha que se livrar, né? Tinha que se livrar, tirar de dentro de casa essas coisas que atraem maldição, né? E depois ela se entregou totalmente à doutrina, é uma serva de Deus, né, que está seguindo os passos juntamente conosco, né, nessa obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nossa igreja, e Deus tem abençoado, né? E eu lembro uma vez que ela disse para mim que eu queria ir no céu para me ver a Ana, né, a mãe de Samuel. Então, né, numa oportunidade agora ontem, né, ela estava orando, né, e eu senti de Deus que eu tinha que orar nela. Eu coloquei a mão na cabeça dela e pedi para o Senhor arrebatar, né? Ela caiu no chão, vamos assim dizer, foi arrebatada, né, como ela conta no testemunho dela, né? Eu falei ao Senhor, e aí, né, falei para o anjo mostrar para ela a Ana, né? E aí aconteceu isso aí, né? Que ela tinha que se santificar um pouco mais. Inclusive ela recebeu até um recado de Deus do irmão, né? Que ela também usa aparelho. E aí o aparelho dela, os dentes dela parece que já estão perfeitos, já está bem, né? E aí ela ainda continua usando o aparelho. Então, né, o Senhor já tinha falado com ela, né? O irmão também deu um recado de Deus para ela. E aí quando ela voltou vamos assim dizer, da metade do caminho para o céu, né? Ao encontro com Ana, ela, né, se deparou com a situação de um monte de gente querendo, né, receber a oração, vir para a oração, irmãos. E a oração, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? Muitos jovens, né, e os jovens já estão aceitando Jesus, já estão entrando na doutrina, já estão sabendo, como diz aqui, o beabá, né, da doutrina, já estão né, a gente vê um monte de criança, o Senhor arrebatando crianças, o Senhor arrebatando jovens, sabe? É muito lindo, irmãos, é muito maravilhoso ver o agir de Deus, ver os jovens empenhados em evangelizar, em fazer a obra do Senhor. Se tem um trabalho na igreja, eles querem estar logo lá, eles querem estar junto, sabe, irmãos? E é isso que Deus está fazendo. Talvez as pessoas esperam, né, um grande avivamento sobre a terra, mas se não buscar o Senhor, se não orar, se não se dispor, não vai vir avivamento nenhum.
né, irmãos? Então foi isso que nós resolvemos fazer aqui na igreja. Começamos a orar, a clamar, a buscar pela madrugada, e Deus, ele está fazendo isso, está gerando um grande avivamento. Pessoas que outrora estavam mortas espiritualmente, hoje nas suas casas estão tendo visões, revelações, arrebatamentos em casa também, sabe, irmãos? A obra que Deus faz, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa. Então você ouvinte aí, você que acompanha o canal, que Deus te abençoe, continue ligado. Logo logo nós vamos começar as lives aí de oração. Aí quando acabar essa campanha de 27 dias, nós vamos estar, aliás, no dia 27 agora, nós vamos estar fazendo lives, né? Vamos estar ministrando. Quem sabe aí Deus aí não toque em você aí onde você estiver, na sua casa aí, o anjo do Senhor não vai até e te toca aí, quem sabe, né, irmãos? Então é o que veremos, né? Então nós vamos estar orando por você, nós vamos estar clamando, nós vamos estar entrando junto em oração, em guerra espiritual, para que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida, na vida da sua família. Então que Deus te abençoe, fique ligado no canal aí, que mais bênçãos vem por aí. Em nome de Jesus, amém. Só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno. Só a igreja do Senhor estará de pé. Graça e paz, igreja. Amém? Ai, amados, eu estou muito feliz, olha. Vocês não imaginam como eu estou aqui. Meu coração chega a estar acelerado de tanta felicidade. Porque na última vez que eu vim aqui, quando o apóstolo orou em mim, aí o anjo me levou. E eu tinha muita vontade de ver a Ana. Só que quando eu cheguei numa certa parte que o anjo ia permitir que eu visse ela, ele falou bem assim: ainda não vai ser dessa vez. Tu vai voltar e tu vai se santificar. Aí eu disse, amém. Aí eu voltei. Quando foi agora que eu vim para a oração novamente, aí o anjo do Senhor me pegou e me levou lá. E ele colocou a Ana na minha frente. E eu vi ela, amados, ela é muito linda. E ela falou pra mim assim: tu não fez o que o meu pai te mandou. Aí eu falei, não. Ela disse, o meu pai falou pra te jejuar e tu não jejuou. Quando o meu pai te mandar tu fazer, tu faz, porque é ele que fala contigo. E eu disse, amém. Aí ela me colocou numa banheira e ela lavou meus cabelos. Ela jogou algo no meu cabelo. Aí ela disse assim, na próxima vez eu vou fazer outra coisa. E tudo que o meu pai te prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Obedece. Aí eu voltei, amados. Estou muito feliz, ó. Do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno. Só a igreja do Senhor estará de pé. Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje aqui na oração, na primeira vez que a apóstola ministrou em mim, era como se algo tivesse impedido de eu sentir, né, a presença de Deus. Mas eu falei algo para o Senhor, não posso falar aqui,
E naquele momento que eu falei algo para o Senhor, era como se fosse desmanchando algo de mim, algo que estava na minha mente, era como se fosse querendo descer para cá, para o meu coração. E aquilo estava me deixando com medo. Era como se eu estivesse sendo amarrada naquele momento. E eu estava clamando ao Senhor. A apóstola orou, eu não consegui sentir nada. E depois eu levantei, eu comecei a clamar ao Senhor. Quando foi na segunda vez que ela veio orar em mim, irmãos, na mesma hora que eu fechei os olhos, eu comecei a ver um monte de animais aqui dentro da igreja. Eu via cavalo, irmão. Eu via aquele porco. Eu via assim, era como se fosse aquelas corujas, sabe, assim, aqui na igreja. E naquele momento eu comecei a guerrear. E eu via, irmãos, eu via os demônios grudados na parede da igreja. E eu começava a clamar naquele momento lá para o Senhor. E o Senhor colocava nas minhas mãos umas armaduras, irmão. E eu começava a guerrear. Tinha horas, irmão, que eu pensava que eu não ia conseguir. Mas o Senhor, Ele me renovava. Na guerra, aparecia um anjo, irmão, que ele colocava algo que eu nunca guerreei com aquilo. Era algo como se fosse, não era uma espada, que eu conseguia encaixar os meus dedos assim, dos dois lados, como para guerrear. E naquele momento, irmão, eu via também a Peppa. Eu via a Peppa aqui na igreja. Eles correndo aqui na igreja. Eu via o Batman também. Aí por trás do Batman, eu via o demônio que estava no Batman e na Peppa. Eu via eles correndo aqui, irmão. E eu começava a entrar na guerra. Entrava na guerra, irmão. E eles corriam, porque não era pouco não, irmão. Era bastante. E naquele momento, eles queriam me engasgar, irmão. Queriam pegar em mim. Eles queriam me furar na minha barriga. Mas o Senhor não permitia, irmão. O Senhor não permitiu. Mas eu sentia no meu corpo um enjoo muito forte, um cheiro muito forte. E naquele momento, irmão, eu caí. E eu comecei a assim, botar como se fosse um pano sobre mim, que estava sobre a minha mão. Botava assim, para eles não tocar em mim. Aí foi quando o Senhor, Ele me renovou e eu fui para a guerra novamente. E ali, irmão, o Senhor, Ele deu vitória, irmão. Irmão, todos que estavam aqui na igreja bateram retirada, irmão. Eu começava a falar na guerra, eu declarava a palavra do Senhor. Eu guerreava através da palavra do Senhor, declarando. E ele saiu daqui, irmão, para a honra e a glória do Senhor. O Senhor, Ele deu vitória. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né, irmão? Uma experiência rápida, mas uma experiência forte. Irmãos, eu diversas vezes na caminhada cristã, várias vezes já fui orar em casa de pessoas que estavam enfermas, que estavam sendo oprimidas por demônios, né? Crianças que gritando durante a noite que não conseguiam dormir. E, irmãos, em praticamente todas, né, nós nos deparamos com situações assim, né, com algum boneco de pelúcia específico, com na época de DVD, né, DVDs assim de desenhos, né, que atraíam demônios, né? Quantas e quantas vezes, né, entrando na sala das pessoas, a gente via estatuazinhas assim em cima das estantes, sabe, irmãos? E hoje, né, Satanás, ele tem usado, né, a tecnologia. Hoje é tão fácil, hoje, né, uma criança, né, ter acesso à internet, ter acesso a conteúdos, irmãos, e o diabo está usando desses artifícios,
né, dessas ferramentas para causar, né, a opressão maligna, para enfraquecer principalmente o cristão, irmãos. Como eu já falei aqui algumas vezes, né, Sansão perdeu a força quando cortou o cabelo, porém ele já vinha né, praticando uma série de erros, né, irmãos, né? Ele bebeu, né, se envolveu com mulheres, né, tocou em cadáver. Então, irmãos, é mais ou menos assim que funciona na vida do cristão, né? Você liga a sua televisão, tá ali na sua sala, ali, tá ali no quarto, esses desenhos, né, como a irmã falou aí da Peppa Pig, né, do Batman, irmãos, sem perceber, você está atraindo, né, forças espirituais do mal para dentro da sua casa. Sabe, para dentro do quarto do seu filho. Ai, apóstolo, mas a igreja estava cheia de demônio. A irmã viu o demônio na parede, viu o demônio no céu. Irmãos, a guerra, irmãos, se estende para todo canto. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor acampa ao redor, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra. Então, se a tua casa, irmãos, não é a morada de demônios, é a sua morada. E na igreja, enquanto nós estamos em guerra, irmãos, os demônios, eles são atraídos. Sabe, porque eles não querem, glória a Deus, eles não querem que a gente dê aleluia, eles não querem que a gente seja arrebatado, eles não querem, muito pelo contrário, eles querem matar, roubar, destruir, oprimir. Então, irmãos, isso é um grande alerta, não é isso, apóstolo? Para que a gente fique atento, para que os pais fiquem atentos no que os filhos estão assistindo, no que estão vendo, não é isso? É isso, é um grande alerta, né? Um grande alerta de Deus para os pais. O que os olhos dos nossos filhos estão vendo, assistindo, né? O que estamos atraindo para nossas casas. E hoje foi um dia assim de experiências onde o Senhor trata isso, né? Se realmente como pais a gente tem a responsabilidade de desde criança ensinar para os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, que devem andar, né, para que quando cresça não se desvie. Então realmente a irmã falando aí sobre questão de desenhos, é uma sutileza, é um ocultismo aí que vai entrando nos nossos lares de uma forma sutil, que afeta as nossas crianças e os pais não percebem, porque é algo tão nocivo, né, algo tão inocente que tá sendo assistido, parece algo bom, um herói, uma princesa, algo assim, e quando você percebe, está traindo demônios para dentro da sua casa. Então é uma experiência que vale a gente realmente analisar, orar ao Senhor e pedir para Deus graça, para a gente saber conduzir os nossos filhos naquilo que eles estão vendo, né, ter total controle disso, para que eles não se percam, para que eles não venham ser influenciados por essas forças demoníacas, né? Então é um despertar de Deus, amém, amados irmãos? Amém, glória a Deus. Então você viu aí, né, ela viu esses dois personagens aí, né, e a guerra se estendeu, né, e o Senhor sempre dando suporte, o Senhor sempre dando novas armas, o Senhor sempre ajudando a igreja, amém, queridos? Então, que isso sirva de alerta para que a gente esteja ligado naquilo que está decorando a nossa casa, naquilo que está arrumando ali, né, decorando ali, né, no quarto dos seus filhos, para que você esteja atento, para que você não venha, aleluia, estar sendo oprimido, você e sua família, mas que você venha ser abençoado. Então eu espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, uma experiência simples, rápida, porém de suma importância na vida do cristão, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a tua filha, Senhor Deus, e cada um também que está ouvindo essa experiência. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, Pai querido, na nossa vida aquilo que te agrada, aquilo que te desagrada, Senhor, para que a gente continue firme e forte, Senhor, de pé nessa guerra, Pai querido, Pai amado, fortalecidos no Senhor, como diz a tua palavra, na força do teu poder, Senhor. Então continua abençoando, continua derramando dons, continua falando com o teu povo, continua falando com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte, mesmo subjugado, atingido e humilhado, não deixa do seu barco a vitória do outro lado, das afrontas do inferno.
Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje aqui na oração, na primeira vez que a apóstola ministrou em mim, era como se algo tivesse impedido de eu sentir, né, a presença de Deus. Mas eu falei algo para o Senhor, não posso falar aqui. E naquele momento que eu falei algo para o Senhor, era como se fosse desmanchando algo de mim, algo que estava na minha mente, era como se fosse querendo descer para cá, para o meu coração. E aquilo estava me deixando com medo. Era como se eu estivesse sendo amarrada naquele momento. E eu estava clamando ao Senhor. A apóstola orou, eu não consegui sentir nada. E depois eu levantei, eu comecei a clamar ao Senhor. Quando foi na segunda vez que ela veio orar em mim, irmãos, na mesma hora que eu fechei os olhos, eu comecei a ver um monte de animais aqui dentro da igreja. Eu via cavalo, irmão. Eu via aquele porco. Eu via assim, era como se fosse aquelas corujas, sabe, assim, aqui na igreja. E naquele momento eu comecei a guerrear. E eu via, irmãos, eu via os demônios grudados na parede da igreja. E eu começava a clamar naquele momento lá para o Senhor. E o Senhor colocava nas minhas mãos uma armadura, irmão. E eu começava a guerrear. Tinha horas, irmão, que eu pensava que eu não ia conseguir. Mas o Senhor, Ele me renovava. Na guerra, aparecia um anjo, irmão, que ele colocava algo que eu nunca guerreei com aquilo. Era algo como se fosse, não era uma espada, que eu conseguia encaixar os meus dedos assim, dos dois lados, como para guerrear. E naquele momento, irmão, eu via também a Peppa. Eu via a Peppa aqui na igreja. Eles correndo aqui na igreja. Eu via o Batman também. Aí por trás do Batman, eu via o demônio que estava no Batman e na Peppa. Eu via eles correndo aqui, irmão. E eu começava a entrar na guerra. Entrava na guerra, irmão. E eles corriam, porque não era pouco não, irmão. Era bastante. E naquele momento, eles queriam me engasgar, irmão. Queriam pegar em mim. Eles queriam me furar na minha barriga. Mas o Senhor não permitia, irmão. O Senhor não permitiu. Mas eu sentia no meu corpo um enjoo muito forte, um cheiro muito forte. E naquele momento, irmão, eu caí. E eu comecei a assim, botar como se fosse um pano sobre mim, que estava sobre a minha mão. Botava assim, para eles não tocar em mim. Aí foi quando o Senhor, Ele me renovou e eu fui para a guerra novamente. E ali, irmão, o Senhor, Ele deu vitória, irmão. Irmão, todos que estavam aqui na igreja bateram retirada, irmão. Eu começava a falar na guerra, eu declarava a palavra do Senhor. Eu guerreava através da palavra do Senhor, declarando. E ele saiu daqui, irmão, para a honra e a glória do Senhor. O Senhor, Ele deu vitória. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né, irmão? Uma experiência rápida, mas uma experiência forte. Irmãos, eu diversas vezes na caminhada cristã, várias vezes já fui orar em casa de pessoas que estavam enfermas, que estavam sendo oprimidas por demônios, né? Crianças que gritando durante a noite que não conseguia dormir. E, irmãos, em praticamente todas
né, nós nos deparamos com situações assim, né, com algum boneco de pelúcia específico, com na época de DVD, né, DVDs assim de desenhos, né, que atraíam demônios, né? Quantas e quantas vezes, né, entrando na sala das pessoas a gente via estatuazinhas assim em cima das estantes, sabe, irmãos? E hoje, né, Satanás ele tem usado, né, a tecnologia. Hoje é tão fácil hoje, né, uma criança, né, ter acesso à internet, ter acesso a conteúdos, irmãos. E o diabo está usando desses artifícios, né, dessas ferramentas para causar, né, a opressão maligna, para enfraquecer principalmente o cristão, irmãos. Como eu já falei aqui algumas vezes, né, Sansão perdeu a força quando cortou o cabelo, porém ele já vinha né, praticando uma série de erros, né, irmãos, né? Ele bebeu, né, se envolveu com mulheres, né, tocou em cadáver. Então, irmãos, é mais ou menos assim que funciona na vida do cristão, né? Você liga a sua televisão, tá ali na sua sala, ali, tá ali no quarto, esses desenhos, né, como a irmã falou aí da Peppa Pig, né, do Batman, irmãos, sem perceber, você está atraindo, né, forças espirituais do mal para dentro da sua casa, sabe, para dentro do quarto do seu filho. Ai, apóstolo, mas a igreja estava cheia de demônio. A irmã viu o demônio na parede, viu o demônio no céu. Irmãos, a guerra, irmãos, se estende para todo canto, sabe, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor acampa ao redor, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra. Então, se a tua casa, irmãos, não é a morada de demônios, é a sua morada. E na igreja, enquanto nós estamos em guerra, irmãos, os demônios, eles são atraídos, sabe? Porque eles não querem, glória a Deus, eles não querem que a gente dê aleluia, eles não querem que a gente seja arrebatado, eles não querem, muito pelo contrário, eles querem matar, roubar, destruir, oprimir. Então, irmãos, isso é um grande alerta, não é isso, apóstolo? Para que a gente fique atento, para que os pais fiquem atentos no que os filhos estão assistindo, que estão vendo, não é isso? Isso é um grande alerta, né? Um grande alerta de Deus para os pais. O que os olhos dos nossos filhos estão vendo, assistindo, né? O que estamos atraindo para nossas casas. E hoje foi um dia, assim, de experiências, onde o Senhor trata isso, né? Se realmente, como pais, a gente tem a responsabilidade de, desde criança, ensinar para os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, que devem andar, né, para que quando cresça não se desvie. Então, realmente, a irmã falando aí sobre questão de desenhos, é uma sutileza, é um ocultismo aí que vai entrando nos nossos lares de uma forma sutil, que afeta as nossas crianças e os pais não percebem, porque é algo tão nocivo, né, algo tão inocente, que tá sendo assistido, parece algo bom, um herói, uma princesa, algo assim, e quando você percebe, está traindo demônios para dentro da sua casa. Então é uma experiência que vale a gente realmente analisar, orar ao Senhor e pedir para Deus graça, para a gente saber conduzir os nossos filhos naquilo que eles estão vendo, né, ter total controle disso, para que eles não se percam, para que eles não venham ser influenciados por essas forças demoníacas, né? Então é um despertar de Deus, amém, amados irmãos? Amém, glória a Deus. Então você viu aí, né, ela viu esses dois personagens aí, né, e a guerra se estendeu, né, e o Senhor sempre dando suporte, o Senhor sempre dando novas armas, o Senhor sempre ajudando a igreja, amém, queridos? Então, que isso sirva de alerta para que a gente esteja ligado naquilo que está decorando a nossa casa, naquilo que está arrumando ali, né, decorando ali, né, no quarto dos seus filhos, para que você esteja atento, para que você não venha, aleluia, estar sendo oprimido, você e sua família, mas que você venha ser abençoado. Então eu espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, uma experiência simples, rápida, porém de suma importância na vida do cristão, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a tua filha, Senhor Deus, e cada um também que está ouvindo essa experiência. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, Pai querido, na nossa vida aquilo que te agrada, aquilo que te desagrada, Senhor, para que a gente continue firme e forte, Senhor, de pé nessa guerra, Pai querido, Pai amado, fortalecidos no Senhor, como diz a tua palavra, na força do teu poder, Senhor. Então continua abençoando, continua derramando dons, continua falando com o teu povo, continua falando com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.